Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade no programa Aliança. E nós iniciamos um tema que diz sobre mentiras que a gente acaba acreditando e sobre as verdades da palavra de Deus que nos liberta dessas mentiras e dessas enganações. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 119, versículo 68, que diz: Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. O nosso Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. Essa é uma verdade, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de bondade. O nosso Deus é um Deus gracioso. Mas se nós olharmos lá para o início, lá com Eva, com Adão, lá no paraíso, eu fico imaginando a Eva pensando, como nós mulheres temos mania às vezes de ficar pensando algumas coisas, e às vezes a gente pensa e pergunta para nós mesmas, né? Eu fico imaginando a Eva perguntando para ela mesma, né? Ora, se Deus é bom, por que não me impediu de falar com aquela serpente? Olha, por que Deus fez o fruto proibido parecer tão bom? Por que Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim? Aí eu fico imaginando a Eva falar assim: por que Deus se importava de comermos aquele fruto? E eu fico imaginando Eva lá com ela mesma perguntando: por que Deus não me impediu de comer aquele fruto? Essas perguntas devem ter passado na cabeça da Eva logo depois de tudo o que aconteceu, né? Depois dela ter sido enganada, dela ter comido, dela não só ter comido daquele fruto que Deus disse para não comer, como ter oferecido para o seu esposo, para o Adão. E o Adão, ao invés de ter sido aquele que tem a importância ali no casal, aquele que dá uma palavra final, o Adão, ao invés de dizer, não, Eva, nós não vamos fazer isso, Deus falou para nós não fazermos, o Adão simplesmente também comeu. E nós já sabemos dessa história, sabemos que dessa maneira entrou o pecado no mundo. E através dessa atitude de Eva e também de Adão, todas as outras coisas aconteceram, né? E nós já sabemos que Deus não é isso que Deus tinha programado, não é isso que Deus tinha dito para Eva, e as consequências vieram. Só que eu fico imaginando a Eva se perguntando, né? Poxa vida, Deus poderia ter impedido, nem podiu, Deus poderia ter feito tantas coisas. E eu fico imaginando Eva pensando assim: Deus não é bom, porque deixou isso acontecer. Só que isso é uma mentira. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é bom. Lá quando Deus criou todas as coisas, à medida que Deus criava cada uma das coisas ali naqueles primeiros dias, a palavra de Deus diz pra gente: houve tarde e manhã e viu Deus que isso era bom. E a cada coisa que Deus criava, a palavra de Deus nos mostra com tanta beleza, com tanta formosura. A palavra de Deus descreve que aquilo era bom e que continua sendo bom. Só que o que aconteceu? Satanás, como sempre, ele enganou a Eva e continua nos enganando até hoje. Quantas vezes eu e você já nos deparamos com situações em que a gente fala assim: ah, Deus poderia ter me livrado dessa situação. Ah, Deus poderia ter impedido. Quantas vezes? Inúmeras. Eu não consigo contar. Quantas vezes na minha mente isso já veio. Mas nós não podemos deixar com que isso domine a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus é bom
Então não importa o que esteja acontecendo comigo e com você, Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. E se nós pudéssemos pensar assim, então como que eu posso viver essas lutas que nós temos hoje, porque nós temos muitas, né? Como a gente falou há 15 dias atrás, a vida moderna nos traz tantas lutas, tantas dificuldades. E como que nós podemos olhar para essas lutas, encarar as nossas adversidades e mesmo assim dizer, Deus é bom, Deus continua sendo bom? Nós devemos olhar para tudo que a gente vivencia, sabendo que nós aqui estamos de passagem e que os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus e que a nossa esperança está no Senhor Jesus. E nós sabemos que tudo isso que nós passamos aqui, as coisas boas e ruins, elas vão passar, mas um dia nós estaremos com o Senhor Jesus na eternidade. E aí a palavra de Deus diz que lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá doença, lá não haverá enfermidades, lá não haverá carestia, lá não haverá pessoas passando fome, lá não haverá tantas coisas que têm nos afligido. Então, quando nós pensarmos e quando vier à nossa mente que Deus não é bom, logo imagine e reflita sobre a palavra de Deus que diz que o nosso Deus é bom e que tudo que Ele faz é bom. E olhemos para a cruz de Cristo, olhemos para o nosso Senhor Jesus e peçamos a Ele para que Ele nos ajude a vivermos os nossos dias aqui, sabendo que a nossa vida pertence ao Senhor e que tudo que Ele faz é bom. E que se Ele estiver dominando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, tudo que nós tivermos que passar, coisas boas e ruins, nós vamos enfrentar, mas com um outro olhar, com o olhar de quem vive aqui, mas que almeja o porvir. Que o Senhor Jesus nos ajude a cada dia sabermos que o nosso Deus é bom e que tudo que Ele faz por nós é bom hoje e continuará sendo bom, independente do que seja, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa existência e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.